Pai Santo, nós estamos em Tua presença e temos plena convicção, Deus, que Tu estás presente aqui em nosso meio, que Teu Espírito Santo é presente em nosso meio e em nós. E isso, Pai, é sempre um modo assombroso para nós, que somos homens pecadores, falhos, apesar de termos sido regenerados, Deus, ainda existe resquícios do velho homem em nós, pela natureza, que precisa ser mortificada dia após dia. Pai, eu venho te clamar, a Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, abre os nossos ouvidos, ó Deus, dá-nos entendimento que Ele irá falar conosco nesta manhã, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Não façamos como aqueles que ouviram a Tua voz na Emeribá e endureceram os corações, mas que ao ouvir a Tua voz, Senhor, nos rendemos, nos prostramos, nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo possa possuir a vida pacificada, ó Deus, e falar por meio dele. Que ele seja o instrumento, ó Deus, usado por Ti para falar conosco nesta manhã. Que seja apenas instrumento, ó Deus. Pai, que Tu, ó Deus, possa falar poderosamente por ele, por meio dele. E que, ó Deus Todo-Poderoso, usa o Teu servo, usa, Senhor amado, conforme os Teus propósitos e para os Teus propósitos. Este é o meu clamor em nome de Jesus. Amém. Graças e paz de Deus. Amém. Todo mundo bem? Dormiram bem? Glória a Deus. Domingo de manhã, e é bom demais para nós assimilarmos a palavra. Porque parece que o HD descansou, né? Renovou. A gente ouve a palavra, ela fica fixa mesmo na nossa mente e no nosso coração. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 5. Também quero pedir ao Ministério de Louvor que, ao final da mensagem, nós repetimos essa mesma música da Eloísa Rosa, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 3, versículo 15. Êxodo 3, 15. Teve um amigo meu recém-convertido. Ele tinha poucos dias, gente, que tinha se convertido. E aí o meu irmão passou para ele algumas leituras, né? Da escritura e tudo. Mas um dia ele estava lendo na casa dele, ele chegou lá na nossa casa muito empolgado, empolgadíssimo. Aí hoje eu li tantos capítulos da Bíblia, assim, de uma vez, sabe? E onde foi que tu leu? Eu li em Exodó. E eu lembrei disso agora, é Êxodo. Tem gente que fala Exodus, né? É Êxodo. Mas isso me deu a memória. Ontem à noite, meus irmãos, nós falamos sobre a restauração de Pedro, a restauração no discipulado, ou a restauração do discípulo no discipulado. A palavra de ontem foi exposta em João capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 19, e hoje eu quero trazer apenas esse pequeno texto de Êxodo capítulo 3, versículo 15. Eu quero fazer uma exposição deste versículo. É um versículo curto que traz uma mensagem direta, mas uma mensagem que pode trazer muitos significados para o nosso coração nesta manhã. Hoje, à noite, eu estarei falando sobre amar a Deus e a sua lei. Também será em Êxodo capítulo 20. Mas agora pela manhã eu quero falar sobre a igreja que cresce. Tem avós, pais, filhos e netos. Vou repetir. A igreja que cresce tem
avós, pais, filhos e netos. Eu coloquei como subtítulo desse sermão, desse estudo, um discipulado intergeracional de forma intencional. Nós precisamos ser intencionais naquilo que nós estamos fazendo, né? E eu quero trazer luz a esse entendimento para nós. Então vamos ler o texto. Êxodo capítulo 3, versículo 15. Diz assim: Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo que a continuidade entre gerações tem sido desafiada. Como assim, pastor? O que é que nós temos o que é que nós estamos produzindo para as próximas gerações? Ou o que as outras gerações produziram para nos deixar como herança, ou para nos deixar de herança para a geração que nós estamos vivendo? Em muitas famílias, por exemplo, a herança de fé e valores não tem sido transmitida de maneira eficaz. E eu não estou falando de pessoas que não partilham da fé cristã. Eu estou falando de famílias que se dizem cristãs, de pessoas que estão dentro da igreja, mas que não estão passando valores, que não estão passando essa herança de fé transmitida para os seus filhos e netos. Isso é muito complicado. Isso é muito triste de se ver. No entanto, como igreja do Senhor, nós somos chamados a garantir que o legado de fé que foi recebido das gerações passadas não apenas permaneça intacto em nossa vida, mas que ele seja fortalecido e transmitido a outras gerações. Ele seja transmitido para gerações futuras. Porque o Deus que nós servimos é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó e, consequentemente, o Deus de Moisés. Então, esse Deus é um Deus que trabalha através das gerações. Não é um Deus que escolheu um homem, não é um Deus que escolheu uma mulher e parou por ali, mas é um Deus que escolheu um homem e trabalhou naquela geração, que depois veio uma outra geração, e Deus continua falando no decorrer da história e das gerações que Ele é Deus, e que nós somos apenas servos desse Deus. Portanto, Ele é um Deus de avós, de pais, de filhos e netos. Olha para o texto novamente. O que o texto nos diz? Deus falou para Moisés dizer para Israel: assim você vai dizer ao povo de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais. Deus estava lembrando a Moisés que Ele era um Deus dos pais passados, dos vossos pais, daqueles antigos. E aí Deus diz para Moisés quem são esses pais tão importantes para a história de Deus na humanidade. E Deus elenca o nome desses homens: o Deus de Abraão. Quem é Abraão? O pai da fé. O Deus de Isaque. Quem era Isaque? Filho de Abraão, que era o pai da fé e que viveu a fé de seu pai. E o Deus de Jacó, que era filho de Isaque, que era filho de Abraão. Portanto, ele é neto de Abraão, que não viveu a mesma fé, mas teve que construir essa fé. E a quem Deus estava falando? Estava falando para Moisés, que estava liderando uma multidão de pessoas segundo a palavra de Deus. Então esse
esse nosso Deus é um Deus de gerações, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas que vem imbuído aí no meio da história, Moisés. E Moisés, ele nos representa. Nós somos representados nesse texto por Moisés. Aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor e que estão sendo ensinados pelas gerações passadas. Abraão, ele é aquela fé que inicia a jornada. Abraão é o patriarca que deu início à jornada de fé, obedecendo ao chamado de Deus para sair de sua terra e confiar nas promessas de Deus. Você lembra o que foi que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E isso é coisa de doido. Isso é coisa de doido. Você sair da tua terra, você sair do meio dos teus parentes. Porque a tua terra é o lugar onde você conhece, que diz respeito à cultura, que diz respeito à geografia, que diz respeito a todo aquele ambiente ali que você vive. Você conhece aquele terreno, então você se sente seguro com aquilo. E do meio da sua parentela é onde você encontra todo o apoio necessário para você continuar a vida. Sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que tu não sabe onde é, Abraão. Vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Abraão obedeceu ao Senhor. Abraão morava em Ur dos Caldeus. Foi chamado por Deus para servir. E na época que foi chamado por Deus, Abraão servia a outros deuses. Abraão fazia coisas que não era aprovado por Deus, mas Deus o chamou para essa obra excelente. Ele representa a geração que estabelece as bases espirituais. Deus o chamou para uma obra excelente, para fazer base espiritual para todas as outras gerações que viriam após ele. Como que ele estabelece essas bases espirituais, plantando sementes que irão crescer e frutificar nas gerações futuras. Abraão fez plantação das sementes que frutificariam até hoje na igreja. Qual é a herança que nós recebemos de Abraão? Não é que todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa dele? E nós somos o quê? Nós somos a igreja. Nós somos famílias abençoadas também por conta da fé de Abraão em Cristo Jesus. Abraão é o pai da fé. Meus irmãos, e a igreja precisa valorizar aqueles que, como Abraão, foram pioneiros na fé. Pioneiros. Aqueles que começaram uma obra. Aqueles que fizeram algo novo que ninguém havia feito ainda. Lembrando-se que as suas conquistas espirituais são o alicerce sobre o qual nós estamos construindo hoje. A primeira igreja batista no Tanque, ela é a primeira igreja batista hoje, ela é a igreja desse lugar que alguém teve que ter coragem para começar essa obra. Nenhuma obra começa do nada. Nenhuma obra aparece do nada. E hoje nós estamos aqui frutificando, usufruindo da base daqueles que foram pioneiros para começar essa obra. Mas nós temos uma outra geração também muito interessante, que é a geração de Isaac, que é a geração que mantém e que persevera na fé. Ele mantém a fé de seu pai, Abraão, e ele persevera nessa fé também. Tem algo muito interessante na vida de Isaac, é que a maioria de nós pregadores, quando pregamos um texto quando você fala sobre o chamado de Abraão em Gênesis 12, e aí a parte do texto que fala sobre o sacrifício que Abraão leva a Isaac,
para nos sacrificar ao Senhor? A gente fala muito da fé de Abraão e a gente se esquece de falar da fé de Isaac. Porque Abraão tinha fé, ele obedeceu ao Senhor. Vamos lá, menino, vamos subir. Senhor, e o pai, e o cordeiro? Deus proverá. Isaac já tinha 13 anos de idade. Ele não era mais nem um menino bobo para saber que o cordeiro era ele, porque ele já conhecia como que funcionavam os sacrifícios. Ele disse: não está indo o cordeiro, um de nós dois vai ter que morrer. Ele já sabia que era ele. Ele sabia que era ele, mas ainda assim obedeceu, porque ele manteve a fé do seu pai e ele perseverou até o último dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus estava ensinando também a Isaac naquele dia. Talvez Deus ensinou muito mais a Isaac do que o próprio Abraão. Ensinou que quando nós precisamos do socorro de Deus, Deus traz o cordeiro no exato momento. Isaac aprendeu que o Deus do seu pai e a fé que ele mantinha era uma fé suficiente para ver o milagre de Deus acontecendo na vida dele. Então Isaac é o filho da promessa, aquele que herdou a fé de Abraão e que continuou a viver dentro do pacto de Deus. Isaac, ele representa a geração que deve perseverar e manter a fé recebida. Nós precisamos perseverar e manter a fé que nós recebemos, garantindo que a chama da devoção não se apague em nossa vida. Então, como igreja, meus irmãos, nós precisamos trabalhar para incentivar os pais a manterem vivos os ensinamentos da fé nos seus lares, fazendo a herança espiritual algo que perdure e que seja praticado diariamente. Mas nós temos perdido, sabe, a essência do Evangelho dentro das nossas casas. Nós temos perdido o ensino distintivo da palavra de Deus para os nossos filhos, para os nossos netos. Parece que a secularização, o que tem acontecido no mundo, ele muito mais entra na nossa casa do que nós influenciamos as coisas no mundo. Isso é muito sério. Isso tem chamado muito a atenção de homens de Deus aqui no nosso tempo, porque é o que mais tem acontecido. Isso aqui tem pego muita gente pelo calcanhar. O celular tem destruído muitas famílias, porque se ele destrói o seu filho, ele destrói o seu coração também. Porque se ele entra influenciando o seu filho para determinada coisa, ele vai destruir a tua vida também. Porque a gente até suporta algumas coisas, mas quando são os nossos filhos que são feridos ou submetidos de certa maneira a determinadas coisas, aquilo mexe com a gente. Portanto, eu quero dizer para cada um de vocês nesta manhã: não negocie a fé. Mantenham a fé que vocês receberam e perseverem na fé. Esse irmão é muito antiquado. Esse irmão é muito retrógrado. Esse irmão é muito antigo. Esse irmão é chato porque ele é crente. Continue sendo chato. Porque é melhor ir para o céu chato do que para o inferno legal. A Escritura nos diz, no Salmo 126, 126, pastor, os filhos são herança do Senhor. Salmo 126, os filhos são herança do Senhor. Verso 4, se não estiver enganado. Salmo 126, verso 4. Os filhos são herança do Senhor. Quando o texto fala que é herança do Senhor, não é porque ele nos deu
Então, se os seus filhos fossem seus, você poderia fazer o que você quisesse. Mas os seus filhos não são seus, eles são herança do Senhor, e por isso nós devemos ter cautela e cuidar como se nós estivéssemos cuidando para o Senhor, porque é para Ele. E que a palavra de Deus possa trazer um confronto ao nosso coração. Mas nós temos uma outra geração também, que é a geração de Jacó, a geração que luta e que transforma o ambiente, que transforma o lugar onde está. Jacó é neto de Abraão. Ele passou por muitas lutas e foi transformado por Deus, tornando-se Israel, o pai das 12 tribos. E aqui a gente começa a ver uma propagação, um crescimento da família, um crescimento exponencial. Muita gente já. Agora a gente já tem mais 12 filhos e esses 12 filhos se tornaram 12 tribos, 12 povos, né, grandes. Então Jacó, ele simboliza a geração que precisa fazer a própria fé. Há um estudo que diz que de uma geração para outra, a média de tempo é de 20 anos, de uma geração para outra. E você pode observar que numa média de 20 anos o estilo musical muda, a forma, a moda, tudo. Sempre há uma alteração, porque uma geração ela dura por 20 anos. Mas nós também conhecemos gerações que é de pai para filho. Não, essa aqui é uma geração, essa aqui é outra geração, e aqui vai. Mas na média social, em geral, uma geração dura uns 20 anos. Por aí. E Jacó, ele simboliza essa geração que luta e que transforma. Abraão, ele foi o pioneiro da fé, que trouxe base para outras gerações. Isaac, ele estava mantendo e perseverando na fé do seu pai. Jacó já não. Jacó agora precisa lutar pela fé. E ele precisa lutar para poder transformar onde ele está. Então ele simboliza essa geração que precisa fazer a própria fé. Jacó representa aquele que, embora tenha herdado a fé de seus pais, eles precisam desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, transformando essa fé herdada em uma convicção própria e vivida, porque a fé que nos faz manter como cristãos, a fé que nos faz seguir com o nosso Senhor Jesus Cristo, não pode ser uma fé que nós herdamos e que a gente está vivendo ali. Poxa, meu avô foi um homem de Deus, que legal. Não, nós precisamos ter vivência própria. Nós precisamos ter as nossas próprias convicções. Nós precisamos entender que eu também preciso andar com Deus. Porque ninguém é sustentado pela fé do outro. Nós somos sustentados pela própria fé. Pela própria fé. É um processo de internalizar e de praticar a fé de maneira autêntica, enfrentando os seus próprios desafios. Sabe, aqueles desafios espirituais, e tornando a fé algo pessoal e significativo. É essencial que a igreja apoie hoje, meus irmãos, os nossos jovens a assumirem a sua fé. Nós não podemos deixar que uma nova geração se perca na fé. E para isso acontecer, nós precisamos ser uma geração discipuladora. Uma geração que faça diferença na vida dos nossos jovens. Nós precisamos ensinar, nós precisamos corrigir, nós precisamos admoestar, nós precisamos chamar a atenção, nós precisamos afagar, nós precisamos ser intencionais naquilo que nós estamos fazendo para a próxima geração. E a igreja tem a responsabilidade
de ensino intergeracional. Por quê? Porque dentro da igreja há todo tipo de geração. Só aqui, nesse público que não é tão grande, nós temos aqui uma média de quantas pessoas? Umas 30 pessoas, 35 pessoas, né? Nós temos aqui idosos, nós temos jovens, nós temos crianças, nós temos todos os públicos. E nós precisamos ser uma igreja para esse tempo. Alguns de nós se perdeu na responsabilidade de cuidar das novas gerações. Não, porque a igreja era assim no passado, ela precisa ser assim todo o tempo. Nós estamos vivendo um outro tempo, meus amigos. Nessa contemporaneidade, nós precisamos entender que a igreja precisa se movimentar todos os dias para permanecer no mesmo lugar como igreja. Mas isso não é fácil, porque muitos de nós querem manter a igreja da maneira que nós gostaríamos que ela fosse e não como ela deve ser. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela cuida das novas gerações. Ela não fica intacta na geração passada. A geração passada, ela nos ensina como nós devemos dar passos de fé. E também a manter a fé e lutar por uma fé. Mas nós precisamos investir em uma nova geração. O que eu quero dizer com isso? É que a igreja, ela não foi feita para ser igreja do passado. Ela foi feita, instituída, fundada, fundamentada, sabe? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo abriu a porta da igreja e falou assim: é para o futuro que vocês vão, não é para o passado. Então nós precisamos cuidar das novas gerações, para que eles sejam homens e mulheres de Deus, para que eles sejam salvos. Lá em casa, quando eu contei aqui o testemunho, né? Lá em casa, de vez em quando acontece, e às vezes dá aquela. Fica daquele jeito. E é muito difícil dizer não. Mas a gente diz. Eu acho que nós dizemos mais não do que sim. E nós precisamos dizer mais não do que sim. E aí, mas ela não quer aceitar os nãos. Ela não assimila muito bem, ela quer chorar, ela quer ficar contrariada. E ela diz assim: estou chateado com você. Papai, eu estou chateado com você. Tudo bem, você pode ficar chateado. Calma, depois passa a chateação. A chateação vai passar. Sempre passa. A gente não pode ceder a tudo que os nossos filhos querem. Porque nós precisamos ensiná-los a ser gente. Nós precisamos ensiná-los a ser cristãos. Nós precisamos ensiná-los a eles serem salvos. Porque nós não temos filhos para a nossa herança. Nós temos filhos para a herança do Senhor. E nós não temos filhos, meus irmãos, prestem atenção nisso. Os nossos filhos não nasceram para ir para o inferno. Os nossos filhos nasceram para povoar o céu. Você é cristão, você é homem e mulher de Deus, que faz parte do pacto divino. Você é salvo, escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Os seus filhos nasceram para povoar o céu. Mas é sua responsabilidade, você tem que ter a intenção de ensinar o seu filho o que é o céu. Porque é muito melhor seguir os princípios da Escritura do que viver nesse mundo sem cabresto. Nós temos uma responsabilidade intergeracional na igreja. Cada geração tem o seu papel específico. Os avós trazem a sabedoria e a experiência de uma caminhada de fé longa e sólida. A fé que os avós carregam é uma fé vivida, de experiências, de observância. Isso é maravilhoso, porque eles
não é responsabilidade da escola educar os seus filhos. A responsabilidade da escola é escolarizar os seus filhos. A responsabilidade da educação é sua. É você que ensina o seu filho os princípios de fé e não a escola. Essa semana passada, eu estava conversando com uma vizinha e ela é bem maluquinha, assim, ela é contadora, é professora universitária e sabe aquela mulher espalhafatosa, fala muito alto e toda vez que ela vai conversar, ela chama a atenção de todo mundo que está passando. Eu estava conversando com ela e ela falou que o filho dela disse que a professora na sala de aula havia falado que não tem problema um menino beijar outro menino. Simples assim. E aí no outro dia ela foi na escola e falou assim: professora, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu sou mamãe. Os princípios que eu recebi na minha vida são princípios do passado. Eu não quero nem saber o que a senhora vai pensar em mim. Eu sou retrógrado. Eu sou conservadora. E eu vou lutar pelos meus filhos. Os meus filhos, quem ensinam sou eu. A educação sexual dos meus filhos são ensinados dentro da minha casa. Não é aqui a senhora entendeu, professora? Professora, a senhora está entendendo o que eu estou falando? Professora, eu entendi. Não, me desculpe, me perdoe, eu entendi. A função da escola é ensinar português, matemática, ciência, é escolarização, não é educação. Mas o que é que nós fazemos? Muitas vezes, nós não queremos ter responsabilidade. Nós não queremos ter um trabalho de educar os nossos filhos e aí a gente entrega para a escola. E se a gente entrega para a escola e a escola nesse momento aqui, ela representa o mundo vai cuidar deles. Mas o Senhor nos chamou para nós cuidarmos dos nossos filhos, ensinando e demonstrando a fé no dia a dia. Eles precisam conhecer a sua fé. Os seus filhos, os seus netos precisam saber quem é o Deus que você serve. Eles são aqueles que nós precisamos ser aqueles que ensinam e que direcionam para uma vida cristã saudável. Os filhos e netos, eles devem ser nutridos, desafiados e inspirados a viver a fé em um mundo que muitas vezes se opõe aos valores bíblicos. E o mundo se opõe a todos os valores que nós acreditamos. Mas nós não vamos morrer se nós combatermos o mundo com os valores que nós acreditamos. Porque nós fomos chamados pelo nosso Senhor para viver esses valores. Os filhos e netos, eles precisam desenvolver a própria fé. Ensine o seu filho, ensine o seu pequeno a desenvolver a própria fé, espelhando-se em você, nos pais, nos avós, para a preservação dos frutos das gerações passadas e para que as gerações futuras possam receber essa herança. Tenha paciência comigo. Eu ainda estou na metade do sermão, nós já estamos com 30 minutos. Tenha paciência comigo. Tem alguém aqui muito apressado para ir embora? Não, eu quero pedir a sua paciência, tá bom? Eu quero terminar isso hoje, eu quero que você seja abençoado. Então nós precisamos de uma geração que persevera com a responsabilidade intergeracional de cuidar dos outros, perseverando e preservando os frutos das gerações passadas. O que nós recebemos das gerações anteriores não deve ser perdido, mas nós devemos manter. A igreja deve ser um lugar onde a história da fé é celebrada, honrada, aprendida e vivida. Esse lugar, esse local é um lugar de celebração da fé. E não é isso que a gente faz na ceia do Senhor? Quem é que participa da ceia do Senhor? Quem pode participar da ceia do Senhor?
Somente os salvos. Os salvos. São salvos. Porque aqui é o lugar de celebração da salvação. A alegria da salvação, ela precisa explodir no nosso peito. Quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz assim: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Meus irmãos, dá uma pequena pincelada rapidinho aqui no contexto desse versículo. Hebreus capítulo 13, do versículo 1 em diante, está falando sobre um povo da velha aliança, de dentro do tabernáculo, que servia no tabernáculo, e um novo povo da nova aliança, que vive pela fé em Cristo Jesus. Aqueles que serviam no tabernáculo podiam comer no final dos sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo. O povo da nova aliança não come das coisas que viviam no tabernáculo, porque passou. Não existe mais. O nosso alimento, ele é espiritual. E aquele povo da velha aliança não tem direito de comer dessa mesa aqui, pela fé, desse alimento espiritual, porque eles já passaram. E esse aqui é um privilégio nosso. É isso, mais ou menos, que o texto está trazendo, de forma bem superficial. Mas eu quero chamar a atenção que nós devemos ensinar as crianças e os jovens sobre os grandes feitos de Deus no passado e como Ele continua agindo no presente. Versículo 8: e Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não podemos deixar de lado a responsabilidade do ensino, do discipulado e do cuidado. É justamente esse ensino distintivo da palavra de Deus que são frutos para as próximas gerações. E jamais nós podemos deixar de produzir esses frutos, porque nós precisamos produzir novos frutos para as próximas gerações. Nós não podemos ser uma geração inútil, uma geração obsoleta, uma geração infrutífera, que não produz nada. Mas quando a gente observa o que está acontecendo no nosso tempo, o que eu tenho ouvido de crente e não crente é: eita meu Deus, o que vai ser dessa próxima geração agora? Esse menino tudo com cara no celular, esse menino tudo. E isso chama a atenção. Porque hoje você pega, vamos fazer um trabalho. Você não quer mais gastar tempo para pegar um livro e produzir o trabalho e ler. Não, a pessoa vai lá no chat, na inteligência artificial, chat GPT, e aí você digita lá o que você quer e ele produz um trabalho para você instantaneamente. É isso que está acontecendo. Então nós não temos mais lutado por uma fé. Nós queremos as coisas prontas. Uma coisa para ontem, imediatamente. Mas nós precisamos hoje produzir frutos para essa próxima geração. Não basta, meus irmãos, apenas preservar, mas nós precisamos perseverar. Preservar a fé dos nossos antepassados, dos nossos pais, é muito bom, ela precisa ser mantida, mas não apenas isso, é preciso nós avançarmos e
produzirmos novos frutos. E a igreja tem, ou ela deve ser, um terreno fértil, onde as novas gerações são encorajadas a explorar a sua fé e a contribuir com as novas expressões de adoração e de serviço a Deus. Ontem eu comentei com minha esposa aqui, comentei com o pastor e com a família, que nós ficamos muito felizes com o que aconteceu ontem, vendo adultos, idosos, jovens e crianças trabalhando na igreja do Senhor. Todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem o seu espaço quando diz respeito ao que é reino de Deus. Não, mas é só uma criança que consegue levar um pouco de água. Isso é serviço, isso é trabalho, isso é ensinamento. Nós não podemos ser uma geração que apenas preserva. Sabe aquele fruto de conserva? A gente compra no supermercado, num potinho de vidro de conserva. Gente, aquilo ali não serve mais para nada. Aquilo ali só vai servir para ser consumido. Porque se você tirar aquele fruto de conserva, aquela semente não tem mais vida para ser plantada. Ela não vai mais produzir nada. Ela não vai fazer com que a coisa avance, que aquele fruto se multiplique, porque ela perdeu vida. Ela é uma fruta de conserva. A igreja do Senhor não foi chamada para ser fruto de conserva, mas ela foi chamada para ser fruto, para dar semente e produzir novos frutos. A cada geração deve ser intencional em discipular a próxima geração, garantindo que o conhecimento de Deus e a experiência de sua graça continue a crescer em nossas vidas. Nós temos muitos desafios, meus irmãos, mas também a oportunidade da responsabilidade intergeracional. É sua responsabilidade. Não passe a sua responsabilidade para mais ninguém. É sua. É você quem deve cuidar das próximas gerações. Eu quero partir para o último ponto desse sermão, tão importante quanto os outros, que é o desafio e oportunidades da responsabilidade intergeracional. Porque nesse desafio precisa haver a necessidade de unidade e de cooperação. A igreja deve funcionar como um corpo, todo mundo trabalhando junto. Todo mundo trabalhando junto, com um objetivo, na mesma missão, no mesmo trabalho. E isso onde todas as gerações trabalham juntas. Para quê? Para o bem comum, para o desenvolvimento da igreja, para que a igreja cresça. A igreja não vai crescer só com os avós, só com os pais, só com os filhos. A igreja precisa dos netos também. Avós, pais, filhos e netos devem se ver como parte de um mesmo projeto divino. E ainda em Hebreus, capítulo 13, versículo 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 13, 15 e 16. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. O texto fala: ofereçamos continuamente. Ofereçamos. De quem que o texto está dizendo? Está falando de nós. Está falando de todos nós, de todas as gerações dentro desta igreja. E nós ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto daqueles que declaram a fé em Cristo Jesus. E nós devemos sim criar espaços onde as diferentes gerações
criança foi correr e a irmã foi brigar com a criança. Cuidado, pastor. Epa! O pastor não. Não diga que é o pastor. Pelo amor de Deus. Essa criança vai crescer com medo do pastor. A criança vai crescer traumatizada quando olha o pastor. E não é isso. Criança é criança, gente. Criança corre, criança grita, criança brinca. E esse ambiente aqui é gostoso para ela. Então o que a gente fazia quando eu estava na congregação? Deixe elas à vontade. Na hora da adoração, do louvor, deixe elas à vontade. Elas vão adorar o Senhor. O Espírito Santo vai conduzir na adoração. E na hora da palavra, se uma correr, se uma gritar, você se levante. Vai lá, pega seu filho, acalme ele, não fique constrangido. Faça isso. Você tem a liberdade para fazer isso. E eu ensinei a igreja a fazer isso. E teve uma liberdade melhor na adoração do culto. E aí a gente fez a salinha das crianças. E na hora da palavra, depois elas iam para o culto infantil. Mas até então, era todo mundo junto. Às vezes, de vez em quando, uma gritava. Uma saía correndo no meio da igreja. Tinha que parar a pregação. Vai ninguém pegava. Nós não podemos repreender ou ser muito autoritário em algumas questões dentro da igreja. E quando nós estamos dentro da nossa casa, nós somos liberais demais. Nós precisamos ensinar as novas gerações pontualmente em cada coisa. Nós precisamos compartilhar experiências e aprender umas com as outras. A igreja é o lugar onde os mais velhos aprendem com os mais novos. A igreja é o lugar onde a criança aprende com os mais velhos e com as outras crianças. A igreja é o lugar onde partilhamos as lutas e as alegrias da vida, ajudando uns aos outros e caminhando em unidade, inclusive, meus irmãos, superando todas as barreiras geracionais. Não existe nenhuma geração melhor do que a outra, mas uma geração só será melhor do que a outra se a geração passada servir ou ensinar a próxima geração esse serviço excelente. E nós precisamos superar todas as barreiras geracionais. É fácil que as diferentes gerações construam muros. Não faz parte da minha geração. Vamos construir um muro aqui e a gente é diferente. A gente precisa estar em espaços diferentes. Mas a igreja precisa construir pontos que conectem essas gerações, garantindo que a fé seja compartilhada de maneira relevante e significativa. Existiam dois irmãos que herdaram uma terra muito grande e por algum motivo eles brigaram e ficaram intrigados. Tinha uma cerca, mais ou menos, que separava a divisa daquelas terras. E aí aquele outro fazendeiro, muito ofendido com o que o irmão dele havia feito, contratou um homem para organizar aquela cerca. Mas disse para ele: eu não quero que você faça apenas uma cerca, eu quero que você faça nesse córrego aqui, nessa vala, eu quero que você abra a terra inteira, uma vala inteira. E você vai colocar a cerca bem no meio daquela vala. Porque eu não quero nem ver, meu irmão. Aquele homem ouviu: tudo bem, está aqui o material para você fazer assim, tudo certinho. Eu estarei viajando e em tantos dias eu estarei de volta e eu quero ver tudo isso aqui pronto. E não, tudo bem, antes mesmo do senhor chegar, já estava pronto. Aquele homem viajou e ele retorna e ele viu, quando ele chega na sua terra, ele viu que ao invés de uma cerca, tinha uma ponte. Aquele trabalhador desobedeceu a ordem
daquele fazendeiro construindo uma ponte ao invés de uma cerca. E ele, o que foi que você fez? Ele falou, Senhor, vocês são irmãos, você não pode ficar ligado com isso. Isso aqui não é bom. E aí de repente o irmão desse fazendeiro estava do outro lado, viu que tinha uma ponte, pensou, meu irmão mandou fazer uma ponte porque ele quer se reconciliar comigo. E ele começou a vir em direção, ele, olha, lá vem um indivíduo na minha direção, você fez uma ponte, eu queria era a distância dele. Ele falou assim, abre o seu coração, porque Deus está dando uma oportunidade para vocês. Sei que o irmão chegou e falou assim, eu quero te dar um abraço, porque você fez uma ponte ao invés de fazer uma cerca. E o outro eles correram e se abraçaram e se reconciliaram. Sabe uma coisa? O material que se faz uma ponte é o mesmo que se faz uma cerca, mas a decisão que tem que tomar sobre eu e você. Somos nós que decidimos se nós vamos criar uma cerca ou uma ponte com as próximas gerações. Nós devemos decidir isso aqui, essa manhã, hoje, porque nós devemos ser intencionais em compreender as lutas e os desafios que cada geração enfrenta e oferece apoio e oferecer apoio. Nós precisamos andar com as novas gerações e construir um legado duradouro. Precisamos construir um legado duradouro. O que nós vamos deixar para as próximas gerações? Nós devemos nos perguntar se nós estamos vivendo de forma que inspire os nossos filhos e os nossos netos a seguir a Jesus. Não se engane. A primeira fé que os seus filhos conhecerão é a sua. E o exemplo de Deus e de mulher de Deus que eles conhecerão é o seu exemplo. A verdadeira igreja que cresce é aquela que não apenas vive o presente, mas que também investe no futuro, preparando a próxima geração para continuar a obra do Senhor. Eu quero partir para a conclusão do sermão, dizendo para você que a igreja de Jesus Cristo, ela é composta por avós, por pais, por filhos e netos, cada um com a sua parte a desempenhar na construção do reino de Deus. Todos nós temos a nossa responsabilidade, a nossa parte para construir, mas não podemos nos eximir de nossa responsabilidade diante de Deus e das gerações futuras. Assim como Moisés, meus irmãos, Deus falou de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha novamente comigo o texto. Êxodo capítulo 3, versículo 15. Olha comigo o texto. Vamos ler novamente esse texto. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Preste atenção nessa parte agora. O Senhor, é Deus que está falando com Moisés. Deus está dizendo para ele como é que Moisés deve falar com Israel. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele continua, o texto continua. Ele diz que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, Senhor, Deus. E assim serei lembrado de geração em geração. Nós precisamos passar o conhecimento de Deus para as próximas gerações. O intuito de Satanás é acabar a igreja. O intuito do mundo é destruir a igreja. O intuito de quem não serve a Deus é distorcer a verdade da Escritura para que os nossos filhos não conheçam a Deus. Mas nós que somos servos do Senhor, que conhecemos o Senhor, precisamos desenvolver a nossa fé nos nossos filhos
Eles não são lírios que nascem no campo de qualquer maneira. Eles não são ervas daninhas que nascem de qualquer jeito. Eles precisam ser cultivados. Eles precisam ser moldados. Eles precisam ser cuidados. Eles precisam ser adubados. Eles precisam ser aguados, sabe? Preservados, sabe? Cuidados mesmo. Porque o Deus de Abraão é o nosso Deus. E Ele se revelou a Abraão e se revela a nós através da sua palavra. E é por isso que nós devemos manter e nos comprometer a manter vivo a chama da fé através das gerações. Eu quero desafiar você essa manhã a você viver a fé dos nossos pais, daqueles homens e mulheres do passado que discipularam muita gente com o que eles viveram em Deus. Isso é maravilhoso. Que nós possamos ser uma igreja que cresce, não apenas em número. Número não diz respeito a crescimento da igreja. Esse negócio de números, é bom? É, mas esse não é o crescimento bíblico. Não é apenas isso. Existe uma qualidade dentro disso. O crescimento ele vai além do número. Então nós precisamos ser uma igreja que cresce, não apenas em números, mas em profundidade espiritual. À medida que cada geração assume a sua responsabilidade de preservar e de produzir frutos para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor seja exaltado nesta manhã, através da minha e da sua vida, sobretudo da sua palavra essa manhã. Eu quero te convidar, mesmo sentado, do jeito que você está, a você fechar os seus olhos. E eu quero te levar à reflexão nessa manhã de como você tem conduzido a tua fé diante de Deus, de como você tem ensinado os teus filhos e netos, de como você tem ensinado as próximas gerações. Eu quero te dar alguns minutos para você falar com o Senhor nesse momento. Senhor, nos ajuda a ser uma igreja melhor. Senhor, nos ajuda a assumir as nossas responsabilidades. Muitas vezes nós falhamos em dar-te reverência, honra. Muitas vezes nós falhamos em cumprir a missão. Todos nós que estamos aqui, nós falhamos, Senhor. Mas nós te pedimos essa manhã que o teu Espírito Santo nos impulsione a ser uma melhor igreja para o crescimento exponencial do teu reino. Senhor, no nome de Jesus, nos ensina a ensinar os nossos filhos, sobrinhos, colegas, vizinhos, as crianças, os jovens e adultos dessa geração a conhecer o Senhor, a não negociar a fé,
Graça e te levar.